Bem, gente, boa noite. Nós estamos novamente aqui com uma live do Coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum. Essa live de hoje traz o tema para garantir o direito à saúde em tempos de pandemia. E eu vou conversar com uma amiga minha chamada Ivna Costa. E aí eu vou esperando aqui um pouquinho as pessoas começarem a chegar aqui na nossa live, né? E é importante a gente dizer que a live de hoje ela vem com um propósito que é esclarecer a gente, né, sobre o direito à saúde. No senso comum, todo mundo diz e repete, né, que todos os brasileiros e brasileiras têm direito à saúde, né? Isso, inclusive, está garantido na nossa Constituição, pelo menos nas nossas leis está lá. Mas como é que é isso, né? Como é que é esse garantir, essa garantia dos, dos, do direito à saúde, né? Eu acho que eu estou achando que travou. Será que travou? Deixa eu ver, Sueli, Herbert, estão me ouvindo? Pronto, Né? estão respondendo Opa, aqui. tá, joia, estava travando aqui. Vamos lá. Bem, então, assim, a nossa live de hoje vai falar sobre direito à saúde, tá? Nós sempre falamos sobre isso, que todo mundo tem direito à saúde. Nesse período de pandemia, a gente está vendo muitas pessoas necessitando utilizar dos serviços de saúde e sem conseguir por não ter esses serviços, né? Então, hoje, quem vai conversar com a gente sobre isso é a Ivna Costa, que já está aqui conosco, e eu vou pedir para a Ivna primeiro se apresentar, dizer quem é ela, né, para que vocês conheçam essa minha amiga. É contigo, Boa Ivna. noite a todo o Coletivo Girassóis. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite na pessoa aí da Clícia, dessa amiga realmente do coração, que a gente está aí junto na caminhada. Gente, assim, sempre quando eu vou falar sobre qualquer tipo de direito, né, eu gosto de começar aí falando um pouco sobre como é que o direito à saúde surgiu e como é que ele precisou, como é que precisou ter uma lei que dissesse que todo brasileiro tem direito, né, à saúde, porque parece ser algo tão básico, algo tão intrínseco à dignidade do ser humano. E aí, quando a gente volta um pouquinho na história do Brasil, na época da ditadura militar, em 1970 e 1980, a gente passou por uma forte epidemia de meningite, né? Inclusive com alguns dados muito parecidos com o que a gente tem hoje, porque o governo da época também tentava restringir os dados da meningite. E por isso, essa crise de saúde no Brasil, ela se agravou e se alastrou por muitos e muitos anos, por décadas. Em 1987, os legisladores começaram a perceber uma forte necessidade de o Estado ele precisa se responsabilizar pela saúde dessas pessoas que estão morrendo. Então, em 1988, os nossos constituintes asseguraram lá na Constituição, no artigo 196, a efetivação do direito à saúde, né? Previu também que essa saúde seria financiada pela Seguridade Social, né? E trouxe a saúde como um dever princípio do Estado. Quem tem o dever de assegurar o direito à saúde de todos os cidadãos brasileiros, natos, naturalizados, e inclusive estrangeiros que estão em território nacional, é o Estado. Como é que a iniciativa privada ela explora, né, esse direito, né, à saúde por uma delegação do Estado? Ou seja, a saúde é um munus público, mas que o Estado delega para a iniciativa privada. Então, apesar da iniciativa privada lucrar com isso, ela exerce um serviço público e precisa obedecer os normativos, né, do Estado. Então, não significa, porque ela lucra, que ela não é responsável pela saúde de todos. É tanto que, se chegar uma urgência, ela não pode se negar a atender. Se faltar leitos, Mesmo que a pessoa não tenha plano de saúde? mesmo que a pessoa não Ei, tenha Lívia, plano de eu não saúde, tenho plano de saúde.
Pronto. Chego Você no chega hospital com urgência, particular numa emergência. uma emergência. Você tem que ser atendido. Como é que vai pagar? Isso aí depois discute. Entendeu? Isso aí depois discute. Agora, numa emergência, eles são obrigados a lhe dar toda e qualquer assistência. Inclusive, se eles lhe obrigarem a assinar algum cheque, algum título que efetive, realmente garanta o pagamento, esse título é, inclusive, questionável. Por quê? Porque é como se você tivesse assinado mediante coação, como se o plano de saúde tivesse utilizado da situação para lhe extorquir. Então, pela iniciativa privada exercer esse munus público, né, ela também é garantidora da saúde de toda a população. É interessante, Clícia, porque muita gente critica o SUS, né? Mas vocês já pararam para pensar como estaria a nossa população, né, menos abastada se não fosse o Sistema Único de Saúde? Estaria completamente Inclusive, sabe, distraída. Ivna, eu ouvi de um amigo italiano que a região da Itália, que foi muito mais atacada pela questão da pandemia, é a região em que o sistema de saúde é mais privatizado, é mais caro, né? Então, outros países, porque o SUS ele é único no mundo, né? O sistema Sim, único de ele é saúde um modelo. que a gente tem, ele é único, né? Assim, ele não existe nenhum parecido, assim, como o nosso, inclusive num país como o nosso, que tem dimensões continentais. E aí, falando com esse amigo, ele disse: olha, a região da Itália que teve mais mortes e tudo mais é uma região em que a saúde é mais privatizada, né? E aí, pensando nisso, que você falou assim, o hospital particular, mesmo ele lucrando com a questão da saúde, ele tem esse dever, digamos assim, de garantir a questão do direito à saúde a todos os brasileiros e a todos os outros estrangeiros que estiverem aqui. Aí eu te pergunto, Ivna, o que a gente ouviu várias vezes na televisão, enfim, era uma disputa se aquele que tem um plano de saúde e está atrasado, o plano de saúde, ele vai ter ou não vai poder usar o sistema, o seu plano de saúde, por exemplo, num momento como esse, num momento de pandemia? Uhum. Isso aí está sendo muito discutido, né? Há juízes que entendem pela flexibilização dessa norma, desse contrato para assistência, e vai ter juiz, não, que vai ser mais garantidor, mais pacta, mais... Não, se o contrato diz que está quebrado, está quebrado. Então, isso aí vai ser muito de entendimento de juiz para juiz, Clícia, sabe? Como é uma situação muito nova, a jurisprudência ela ainda não está uniformizada nesse sentido. Agora, quanto ao que você falou sobre o SUS, né, de ser modelo, de ser... É interessante que se hoje, essa situação da Itália, e se hoje nós não tivéssemos o SUS, a gente voltaria a 1987, quando existia dois tipos de brasileiro, o que podia pagar pela saúde e os indigentes, que eles não podiam pagar e acabavam tendo que pedir assistência nas casas de misericórdia, que eram filantrópicas, né, viviam de doações, então, às vezes não tinham um atendimento especializado, então a população que era menos abastada não tinha acesso nenhum à saúde. E aí, Ivna, a gente estava conversando, né? A gente está vivendo um momento ímpar, né? Em relação a esse momento aí, por conta da pandemia em torno da Covid-19. Existe alguma exceção, esse estado de calamidade que a gente vive, ele abre brechas para, por exemplo, o SUS utilizar o hospital particular? Como é que ficam as relações entre o hospital particular, as clínicas particulares e o público? Pronto, é o seguinte, a gente já vive no sistema público um colapso mesmo antes da pandemia, né? Sempre faltou leitos, na realidade. A novidade é o colapso do sistema privado,
né? Porque hoje em dia, se antigamente, vou chutar um número, faltava 2.000 leitos no sistema público, hoje falta 7, 8, 9. Então, o sistema apenas se agravou. Então, com a falta, Clícia, de medicamentos eficazes, de eficácia cientificamente comprovada, com a falta de vacinas, né? Os únicos métodos cientificamente comprovados é a higienização, né, das nossas mãos, dos nossos alimentos, e de tudo que a gente vai consumir, vai circular, e o isolamento social. Então, assim, uma das soluções que os tribunais, né, que a justiça encontrou de sanar a carência do ente público foi encontrando vagas no ente privado, né? Ou seja, quando a pessoa tinha o seu direito negado no poder público, o juiz falava: olhe, ente, ou você concede o leito na iniciativa pública, ou se você não tiver, arranje na privada. Acontece que a gente está num colapso total, a gente não tem leitos. Então, a melhor alternativa hoje é fique em casa, né? E evite essa contaminação. Porque, na realidade, a gente está parando só com a peneira. Por quê? Porque não tem onde as pessoas se instalarem. No máximo que vai acontecer é a gente tentar correr atrás de uma indenização pela negligência do Estado, que deveria ter leitos suficientes para assistir toda a população. Mas não tem indenização que repare, que traga de volta. Então, realmente, hoje a gente vive um colapso do sistema de saúde, porque quando a gente fala colapso, a mídia fala muito nessa palavra, mas às vezes eu acho que é interessante a gente traduzir o que é colapso, né? Colapso é que não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter plano de saúde, não adianta nada, porque não tem vaga. Então, eu vi até um repórter dizendo, não, quando você realmente entende que não se respira dinheiro, porque um empresário lá no Pará, ele multimilionário, né, precisou de um respirador e não tinha, e foi se internar em São Paulo. Então, assim, se ele realmente tivesse uma urgência, uma necessidade ali no meio daquele trajeto e não tivesse dado tempo, de fato ele tinha morrido, porque não se respira dinheiro. Então, assim, não adianta estão sendo liberados milhões de reais para serem investidos hoje no SUS. O problema é que não tem respirador para comprar no mercado. Então, a gente realmente vive uma situação atípica no mundo todo. Nenhum país estava preparado para esse tipo de situação. Me diz uma coisa, Ivina. Se por acaso eu vi hoje que em Acaraú, né, aqui no interior do Ceará, eles estavam enviando seus pacientes mais graves para Sobral, que é uma cidade mais próxima. Só que Sobral lotou. Sobral lotou os leitos, né? E agora Acaraú está mandando para Fortaleza, né? Esse transporte, né, de pacientes de uma cidade para outra também pode acontecer de um estado para outro. Eu digo, não o paciente tomar essa iniciativa, mas o hospital, o SUS decidir, olha, não tem mais leito no Ceará, vamos enviar para Piauí, por exemplo. Sim, sim. Ou vice-versa. Sim, o Sistema Único de Saúde, ele é interfederativo. O que é que isso significa? Que ele é no Brasil todo, ele é integrado. Se for constatado que no estado do Ceará não existem mais leitos, mas no Rio Grande do Norte, né, na Paraíba, existem, eles estão com essa disponibilidade, é sim uma possibilidade, com certeza. E aí, quem que decide a hora de fazer isso? É o Estado? É a família? Quando você chega na UPA, né, ou no hospital privado, ou em qualquer hospital, qualquer casa de misericórdia, né, qualquer dessas entidades que prestam a saúde, e elas não tiverem como lhe assistir, a forma como você tem de reparar um direito violado, e não só o direito à saúde, qualquer outro direito que você tenha, procure recorrendo ao Poder Judiciário. Você recorre ao Poder Judiciário através da Defensoria Pública, né, que é o advogado público, para aqueles que não podem se assistir por advogado particular,
ou por um advogado seu de confiança, né? Porque aí o Poder Judiciário ele vai ter o poder de realmente determinar, de coagir o Estado a agir, a contactar outros entes federativos, a te assistir ao seu direito. E nesse período que a gente está vivendo de trabalho remoto, de isolamento social, você sabe me dizer se a defensoria está funcionando, se não está? Se alguém precisasse hoje, né? Quais seriam os passos que poderia fazer? A Defensoria Pública está funcionando agora, tendo em vista o decreto de isolamento social, ela está com atendimento diferenciado em home office. Então, eles têm uma caixa de e-mail que você agenda, eles entram em contato, e aí é tudo através desse endereço eletrônico. Eu posso até depois pesquisar direitinho para encaminhar para vocês esse passo a passo da Defensoria. Tá, e deixa eu te perguntar uma coisa, para aqueles que têm plano de saúde, né? Eu tenho um plano de saúde, pago mensalmente, os planos de saúde não são baratos, né? Inclusive, quanto mais a pessoa é mais velha, mais caro fica, se tem doenças, né, adquiridas, também encarece. E aí, de repente, essa pessoa precisa do plano de saúde, porque de repente está com Covid e não tem leito, né? Eu sei que existe a questão do colapso, como você falou, e é a necessidade que a gente fique atento para não se contaminar, né? Isso. E observar, caso fique doente, observar os sintomas desde o início para tentar impedir que eles se agravem, não é isso? Mas Isso. qual é o mecanismo? A defesa do consumidor que eu procuro? É também a Não. defensoria? Isso. As relações, né, de plano de saúde, elas não são relações de direito consumidor, elas são relações cíveis, né? Então, você procura as varas cíveis para dirimir esse tipo de problema quando você não é assistido no seu plano de saúde. Agora, como eu expliquei, hoje eu tenho a informação de que os planos de saúde, a situação dos leitos estão melhores do que há umas 3 semanas atrás, né? Porque realmente os hospitais privados estavam completamente colapsados. É interessante a Covid, Clícia, porque ela tem uma logística diferente. Geralmente as epidemias, elas chegam pela classe mais baixa e atingem as mais altas. Esse Covid, ela tem uma didática diferente. Ela atingiu a classe A e depois foi atingindo. Agora, por isso que você observa nas entidades privadas um desabastecimento, né? Você encontra mais leitos e você está vendo os hospitais públicos extremamente lotados, realmente assim, completamente sem estrutura. De tanta gente. Aí eu queria saber o seguinte, em relação às informações, né? Tudo bem, já estamos entendendo que nesse momento, ou não só nesse momento, mas especialmente nesse momento de pandemia, nós podemos associar o tratamento, vamos dizer assim, o serviço público com o privado, dependendo da necessidade do paciente, né? Se eu estou no público, eu não tenho como ser atendido, o Estado tem que garantir alguma vaga para mim, né? Se não tem nos hospitais públicos, ele vai ter que encontrar essa vaga nos hospitais particulares. Mas é muito difícil que só administrativamente o poder público faça isso. Geralmente, isso só acontece quando você ingressa judicialmente e o juiz que determina. Porque aí ele estipula uma multa para o Estado, né? E aí ele acaba sendo coagido a cumprir. Que é mais ou menos o que acontece com outros tipos de doença, né? Algumas doenças mais delicadas, mais graves, ou até raras, quando o poder público não tem condições de fazer um exame, por exemplo, ou de internar aquela pessoa numa condição específica, ele recorre, o paciente recorre ao judiciário e após a decisão judicial, o Estado se obriga a agir. Agora eu te pergunto, nós, cidadãs,
comum, né, eu, cidadã comum, os acessos a essas informações do tipo que hospitais têm leitos vagos. A sensação que eu tenho como jornalista é que essas informações elas não estão públicas como deveriam. Elas são passadas assim como tipo como se eu estivesse fazendo uma transparência, mas no fundo eu não tenho certeza de qual é o hospital que tem vaga, né? Qual é a UPA que tem vaga, se não tem. Eu não falo somente do poder público, dos hospitais públicos, mas também dos particulares. Nós, como cidadãos, não teríamos direito a ter acesso a essas informações por uma questão, inclusive, de preservar a nossa vida? Com certeza. Isso aí seria, na realidade, uma ação sistêmica, é isso que falta. Essa organização entre governo federal, governo estadual e governo municipal, todos mutuamente se ajudando para dar as maiores informações aos cidadãos para que eles possam se prevenir, né? Na realidade, a informação, ela é ele é o primeiro fundamento para que a população ela possa tomar alguma medida, né? É por isso que essa luta dos jornais por essa informação, pelo número de contaminados, pelo número de óbitos, ela é tão relevante, né? E a população deve lutar por isso. Porque sem isso, como é que a gente gera políticas públicas? Como é que a gente sabe para onde é que vai, para qual hospital? De fato, a Secretaria de Saúde, né, dos estados, elas deveriam estar disponibilizando para os cidadãos esse tipo de informação. E aí, pegando esse gancho. Agora sim, eu conheço um diretor de um hospital privado aqui de Fortaleza, que nas redes sociais dele, ele posta dia a dia como está o balanço de UTI, de leitos do hospital dele. Agora, isso é uma coisa muito pontual, né? Não, nada e nenhum órgão público fornece isso para as pessoas. E no caso dele, é uma iniciativa dele, né? É uma iniciativa Assim, dele, como diretor. né? Isso. Né? Que, ou seja, a gente precisa sair desse amadorismo, eu diria. Tipo, eu acho louvável esse tipo de iniciativa, que ele continue, que seja seguido o exemplo dele por outros diretores, mas a gente precisa ter isso mais organizado do ponto de vista de políticas públicas. Não só porque vivemos uma pandemia, mas porque a questão da saúde no Brasil sempre foi um gargalo. Né? Ele é um gargalo muito forte na nossa vida. E ainda mais com 30 anos que definiram agora que nós vamos passar, né, sem recursos para o SUS, né, para a saúde, né, que foi votado alguns anos atrás. Isso talvez a pandemia... Isso, em relação ao orçamento. Talvez a pandemia faça essa questão aí, essa lei ser repensada, não sei, assim, foi um baque e está sendo um baque muito forte a questão da pandemia. Por sinal, ainda falando na questão da informação. Há umas 2 semanas atrás, me questionaram, eu sou advogada, me questionaram sobre a utilização de 2 medicamentos. Meu Deus, porque estão me perguntando sobre a utilização de 2 remédios, né? E assim, se eu pudesse dar uma informação, né, um conselho, né, para os nossos cidadãos, para as pessoas do nosso estado, é para despolitizar essas questões de saúde. Eu acho que a politização dessas questões matam pessoas, sabe? Quem vai saber se é necessário ou não, se é devido ou não tomar determinada medicação, é o médico que é responsável pelo seu prontuário. Então, ele é a pessoa competente para lhe orientar de qual o melhor protocolo ser seguido, né, de qual o melhor tratamento, de onde você deve, se você deve ser internado ou não, se deve tomar medicação ou não. Então, a gente precisa despolitizar, porque esse processo de politização, alguém está ganhando com isso, né? Algumas pessoas estão se utilizando disso para lhe manobrar, para lhe fazer lutar por algo que não existe, porque senão é um assunto político. Inclusive, a gente percebeu toda essa polêmica que vivemos aqui no Brasil em relação à cloroquina, né? Existe um documento que a pessoa assina, né? Tá no hospital. Eu fico imaginando a pessoa estar no hospital com sintomas da doença,
já abalada emocionalmente, né? E ainda tendo que ler, entender o que significa aquele papel e autorizar o seu tratamento, né? Me parece assim uma espécie de coação. E ainda mais dentro do imaginário que a gente tem no Brasil, em que os médicos, em toda essa parte da saúde, são colocados como num pedestal, assim, eles seriam os que sabem tudo, né? Naquele momento ali. A gente está falando das pessoas mais pobres, com menos instrução. Mas até as pessoas que têm certa instrução, o abalo emocional, né? Esse tipo de documento pode ser assinado sem a pessoa ter realmente uma noção disso. É legal fazer isso? Né? Oi? Não é legal. É o seguinte, tem duas informações que eu acho bem interessantes a serem dadas sobre esse tipo de documento. Que isso é uma tentativa do hospital de se eximir de culpa, né? De se eximir de responsabilidade por mas isso não, esse documento ele não tem para o direito a função de eximir o médico de responsabilidade ao receitar determinada medicação. Mas esse documento ele foi criado, Clícia, porque as pessoas estavam chegando no hospital e os médicos que não respeitavam a cloroquina, é como se as pessoas olhassem para o médico como se aquele médico tivesse infringindo o seu direito à saúde, como se aquele médico tivesse cerceando o seu direito de tratamento. E que, na realidade, é ao contrário, você não é médico, você não pode se receitar uma medicação. Então, na realidade, aquilo ali é uma tentativa do hospital de não confrontar, né, aquele que lhe remunera, né, e se eximir um pouco de responsabilidade, que até ele está numa situação difícil. Por quê? Porque a medicação foi politizada a um ponto em que as pessoas chegam no hospital dizendo o que é que quer tomar. Prescrevendo muito mais por um posicionamento político do que efetivamente por garantia. Exatamente, né? Porque se realmente a pessoa se preocupasse com a ciência, ele escutaria o seu médico, doutor, qual é o protocolo para a minha doença? Pronto, o médico iria, e se fosse o caso, né, o próprio médico lhe prescreveria a medicação, e não tem problema. E eu fico, né? E assim, a gente viu mais recentemente agora a OMS parando todos os testes com cloroquina, né? Inclusive os países argumentando o seguinte: olha, não é só porque não é eficaz, é porque também causa muitos danos colaterais, traz muitas sequelas e coloca a vida da pessoa em risco. E o Brasil continua com esse decreto, com essa autorização do uso dessa medicação. Ontem foi despublicado, né, um artigo da The Lancet, que é uma das principais revistas de medicina do mundo, de ciência, e nós, né, que produzimos artigos, que somos inseridos na ciência, mesmo que de outra área, nós sabemos, Clícia, que assim, por trás da ciência estão seres humanos. Então, e a ciência, né, nós estudamos hipóteses. A ciência ela não é feita de verdades absolutas. Então, muitas pessoas estão tirando a credibilidade, né, do artigo, dos pesquisadores, porque foram identificados erros na pesquisa, né, dados equivocados, fontes de dados mal analisados. Mas, na realidade, as pessoas esquecem que atrás da ciência existem seres humanos, que são passíveis de erro, que estão ali lutando contra o tempo para encontrar as melhores soluções, os melhores tratamentos para essa pandemia. Inclusive, as revistas do mundo inteiro, né, estão sendo flexibilizadas à publicação para que os cientistas, porque assim, a publicação é uma forma dos cientistas do mundo inteiro se comunicar, né? Para os cientistas do mundo inteiro saberem quais foram as evoluções alcançadas, as novas hipóteses, quais são os novos paradigmas que cada um deve adotar. Então, essa flexibilização acaba viabilizando esse tipo de erro, mas de forma nenhuma tira a credibilidade da ciência. Ô, Ivna, do ponto de vista legal,
se a gente tiver, né, essa comprovação de que esse remédio não funciona mesmo, né? Como a gente está vendo Uhum. esse Isso. caminhar. Quem teria, quem poderia tentar derrubar essa medida? O Ministério Público pode fazer isso? Um Uhum. advogado comum pode fazer? Eu, que não sou advogada, posso entrar com algum pedido? Como é que funciona isso? Como assim essa medida? A medida de utilização de protocolo de cloroquina obrigatório? Sim, isso. Porque, assim, o Ministério da Saúde liberou o uso da cloroquina, né? Os médicos podem usar ou não a cloroquina, né? Que todo mundo vai ter que usar, mas Isso. eles podem. Se estando comprovado que esse remédio ele faz mais mal do que bem, né? E essa autorização veio do Ministério, né? Quem pode tirar? Só o Ministério? Só o Ministério da Saúde pode tirar Isso. essa orientação? Isso. Na realidade, porque o Ministério da Saúde, ele é o regulador, né, de todos os nossos protocolos utilizados em todo o território nacional. É por isso que é extremamente importante que esteja à frente da pasta uma pessoa com mínimas noções de saúde pública, né? É por isso que, assim, as decisões do atual presidente estão causando é, sérias críticas, né, porque pela colocação nesses cargos, né, importantíssimos do governo, pessoas que não têm nada a ver com a área, então acaba gerando esse tipo de conflito. E na realidade, em caso da estipulação de algo tão absurdo assim, né, como a colocação da cloroquina como algo obrigatório, mesmo sem nada comprovado, só eles poderão retirar essa obrigatoriedade. Agora, os médicos, eles têm essa liberdade de passar ou não. E eu já conversei com muitos infectologistas e, assim, são pessoas bem responsáveis e nem sempre. Ivna, você poderia nos dizer algo novo, encarregar, se já houve alguma ação? Ivna, você poderia nos dizer algo sobre o novo encarregado da saúde ao Ministério, que é o ministro interino, né? Se já houve alguma ação? Não, não posso falar nada sobre isso, porque só são posicionamentos bastante negativos na realidade, porque eu acredito que a principal função do Ministério da Saúde nesse momento é uma articulação entre todos os entes federativos para o combate, né, para o arrefecimento da Covid-19, e a única, essa principal atividade que deveria estar sendo feita não está. Então, a gente vive uma situação bem complicada no governo federal. Inclusive, o ministro interino, ele tirou 25 pessoas que estavam em cargos técnicos, que eram técnicos de carreira do Ministério da Saúde, e trocou por outros que são militares. Não estou aqui querendo dizer que um militar não possa ser técnico. O que eu estou colocando é que o motivo da transferência, da mudança da pessoa é por ser militar, né? E não porque seja um técnico melhor. Então a gente tem que realmente ficar atento a isso. Ivna, em relação aos nossos direitos com relação às informações de saúde, você falou um pouquinho antes, né, que é necessário ter acesso a essas informações, porque elas ajudam a construir políticas públicas, a direcionar o trabalho do poder público. Mas eu já vi muita Uhum. gente falando que essas informações, Uma elas, das elas principais, uma das principais, é, um dos principais fundamentos para que a gente faça uma política pública eficaz é ter dados, né? E uma das principais críticas que eu faço ao governo é a falta de testagem. Como é que você faz uma política pública eficiente se você não sabe, se você não testou a população massivamente? É por isso que os nossos estados, que estatisticamente são menos afetados, é porque são os menos testados. Então, é, a gente não pode formular uma estratégia
de atuação se a gente não tem os números. Deixa eu te perguntar. Pois só que algumas pessoas falam assim: esses números servem o sensacionalismo da mídia. A mídia quer utilizar esses números para, enfim, fazer campanha contra governo, etc. Do ponto de vista legal, né? Inclusive, eu queria saber se o Ministério Público, por exemplo, poderia interferir numa questão dessa para que esses dados fossem transparentes. Né? Existe algum mecanismo legal para que a gente possa se proteger se esses números sumirem? Como você deu o exemplo da pandemia na época, da pandemia não, da epidemia de meningite que nós vivenciamos? O Ministério Público Federal, inclusive, já ingressou com uma ação, né, para que o governo disponibilizasse toda a informação compilada pelas secretarias de saúde do Estado. Agora, Clícia, se o governo, que é tão de difícil trato, vai obedecer isso, né, essas sugestões a tempo, porque a gente precisa de soluções imediatas, né? A gente não precisa de algo para daqui a um mês. É verdade. E me diz uma coisa, a OAB, ela tem algum posicionamento sobre isso, a Organização dos Advogados do Brasil? Você viu alguma coisa sobre? Tem. A OAB, o nosso Conselho Federal, né, que é o CFOAB, o nosso Conselho Federal, o nosso presidente, que é o Felipe Santa Cruz, ele se posiciona veemente contra essas ações de omissão do governo, contra essas ações de falta de informação para a população, de falta de organização de políticas públicas. Então, a OAB, ela tem um posicionamento bastante fidedigno, bastante reto em direção à democracia, né? Porque a OAB ela não é só um conselho profissional, é uma profissão, o advogado é uma profissão que está regulamentada na Constituição e a OAB tem como suas principais funções a defesa dos pilares da democracia. Então, a informação, as políticas públicas, tudo isso são características de um governo democrático. Então, a OAB está na luta por essa defesa dessas informações. Com toda Ivna, o Fabrício Maissi, que por sinal é médico infectologista, ele diz assim: seria interessante mesmo haver um mecanismo jurídico do Ministério Público Federal, considerando o direito à informação e o estabelecimento de medidas de proteção coletiva. O que você acha disso? Com certeza, seria o ideal, porque na realidade o Ministério Público ele tem um dever de fiscal da lei, né? Muita gente acha que o Ministério Público tem sua atuação meramente acusatória, mas não é. O Ministério Público, né, no entendimento mais moderno do direito, ele é um fiscal da lei, da Constituição, assim como os advogados, assim como os defensores públicos. Na realidade, porque a justiça ela se faz através de todas essas profissões. Então, o ideal seria, sim, o MPF ter um mecanismo jurídico próprio de obrigar, mas só quem obriga é o Poder Judiciário. Então, realmente tem que passar por todo esse procedimento. Inclusive, o Poder Judiciário, o STF, né, que é a nossa Suprema Corte, para tentar abrandar essa omissão do governo federal, ele delegou essa competência para os estados, para que cada estado tivesse a independência de organizar suas políticas públicas localmente. Porque o governo federal estava tão omisso que foi preciso essa intervenção. O que é utilizado hoje, inclusive, Clícia, isso é utilizado hoje pelo presidente, né, como isenção de responsabilidade. Mas tiraram a minha responsabilidade, então a responsabilidade sobre a Covid, sobre os altos números, não são meus. Mas, na realidade, continua sendo, né? O STF apenas fez essa delegação para que descentralizar do governo federal, porque senão a gente estava numa catástrofe ainda pior. Ivna, existe uma população no Brasil que ela acaba não tendo acesso a direito algum, né? Aquela população que vive em situação de vulnerabilidade social,
especialmente aqueles que vivem na rua. Existe algum mecanismo legal para que essas pessoas também sejam atendidas pelo SUS, por exemplo? Porque me parece que é o público mais complicado de chegar ao hospital, às UPAs, enfim. Clícia, inclusive, eu passei por uma situação há mais ou menos um ano, extremamente complicada com uma pessoa em situação de rua. Eu fazia alguns trabalhos com as pessoas em situação de rua e eu cheguei para um desses trabalhos e um deles me chamou e disse que estava com muita febre e que estava passando muito mal e me pediu ajuda. E eu ainda estava com muita coisa dentro do carro. Eu disse assim: eu vou chamar um Uber, vou colocá-lo dentro do Uber, vou pedir para o Uber levar e tal, ter cuidado. E chamei o Uber. Quando o Uber chegou, o Uber, quando viu que era uma pessoa em situação de rua, se negou a fazer a corrida. Eu chamei outro e a mesma coisa. E eu questionei, né? Porque se acontecesse alguma coisa, alguma avaria no carro, eu seria responsável pela corrida. Lá está meu cartão de crédito, os meus dados, minhas informações, e nem assim houve essa presteza. Então, você percebe, Clícia, que essas pessoas, elas sofrem inúmeras vulnerabilidades, né? Elas têm os seus direitos violados, o direito de ir e vir, o direito à saúde, o direito à moradia, elas têm praticamente todos os seus direitos massacrados. Então, de fato, a situação dessas pessoas em situação de rua realmente é bastante delicada, porque realmente eu acho que o preconceito ainda está muito arraigado, né? E elas acabam sendo preteridas, inclusive, dentro dos serviços de saúde que eram para ser universais. E aí a gente percebe que há um distanciamento entre o que está no papel da lei e a prática dessa lei, né? Para que ela realmente se torne realidade. E aí eu penso que cabe a gente, né? Nós que somos cidadãos, que temos, de algum modo, uma interferência na sociedade, buscar mecanismos para que vocês estejam realmente asseguradas no nosso cotidiano, de classe média alta, classe média baixa, mas também daqueles que estão numa situação mais delicada. Ivna, o Fabrício pergunta... Deixa eu só te dar aqui outro dado bem interessante, porque outras populações que me causam bastante preocupação nessa pandemia são as populações ribeirinhas, as populações indígenas, né? As populações que ficam em locais mais afastados dos centros urbanos. Por quê? Porque essas pessoas, elas não têm os anticorpos, o sistema imunológico delas é muito mais fragilizado do que o nosso, que vivemos em grandes centros urbanos. Então, se uma doença dessa chega em uma comunidade afastada, né, como os indígenas, aqueles que vivem realmente na Amazônia, essa doença é capaz de fazer uma catástrofe enorme, realmente cometer um genocídio naquela população. Então, é por isso que é importante a gente evitar viajar para os nossos interiores, para as populações mais longínquas, porque realmente a catástrofe, inclusive o sistema de saúde nesses lugares, é de mais difícil acesso. Então, realmente... eu acho que tem uma coisa... Pois é, eu acho que tem uma coisa, assim, que eu fiquei muito chocada que eu li, de uma assessora do Paulo Guedes, né, que é o ministro da Economia, em que ela falava meio que sim, tipo, é bom que haja realmente mais mortes entre os idosos, porque vai dar uma desafogada na Previdência, né? Tem essa fala dela, e aí a gente percebe que... Isso, aí você percebe aí que temos um problema que não é legal, porque em termos de leis nós estamos assegurados, né, pelo que você falou aqui conosco, mas é um problema político,
no sentido político, no sentido de colocar em prática, né, a legislação que o Brasil tem. E Na aí, Ivana, verdade, a Não, pode pandemia, falar. ela deixou em evidência alguns problemas sociais que já existiam, mas que ficou muito mais latente, né? Por exemplo, o problema da violência doméstica, né? O feminicídio, a violência dentro da população LGBT, né? Então, esses são pautas que já existiram, mas a pandemia, né, com o isolamento social, com o aumento do convívio das pessoas, às vezes dentro de uma mesma casa, eles aumentaram de forma muito alarmante esses números. Né? A população LGBT, que é uma população que vive em vulnerabilidade, né? O número de violência em casa, pelos pais estarem mais próximos dos filhos, é alarmante, Clícia. Realmente é algo a se preocupar. Eu queria falar em relação ao público LGBT, porque eu sei que você faz um trabalho junto, né? Pelo menos tenta fazer um trabalho junto a esse público, como advogada e como integrante da OAB. Existe algum, assim, uma pessoa LGBT que esteja vivenciando esse momento de violência, ela procura quem? Olha, ela pode procurar a delegacia, ou se ela não se sentir confortável para ir à delegacia sozinho, porque de fato, muitas vezes é um local inóspito, é um local constrangedor, ela pode procurar a OAB, né? Nós temos nosso Instagram, é @diversidadeOAB. A gente funciona também como um canal de apoio, né? Onde lá você pode ter um acesso, uma informação, muitas vezes um acompanhamento, a gente acompanhar você até a delegacia para que você se sinta mais confortável. Então, a gente também funciona como esse canal de denúncia, como esse canal de assistência à população LGBT. Né? Você também pode procurar a Defensoria Pública, também é capaz de lhe dar todo esse suporte. Então, Clícia... Arroba diversidade... @diversidade OAB. OAB, certo. Ivna, tem uma pergunta aqui que é assim: o presidente Bolsonaro, né, ele pode simplesmente rejeitar uma ação do Ministério Público Federal com relação a toda essa condução, né, em relação à pandemia, a história da informação, ou se isso passa antes pela Procuradoria-Geral, né? Como é o trâmite? O Poder Judiciário, ele é um órgão independente, né? Ele não sofre, assim, pelo menos teoricamente, porque se você for olhar a Constituição, era para ser independente. Porque, na realidade, se você olhar a Constituição, os nossos ministros das nossas cortes maiores, que é o STF e o STJ, eles são indicados pelo presidente da República. Então, isso acaba tornando as nossas cortes também políticas, né? E então os nossos ministros acaba havendo essa troca de favores, né? Isso é inclusive uma crítica, mas em tese os nossos sistemas eles são independentes, né? A Polícia Federal, o Poder Judiciário, o Poder Executivo, eles são independentes, né? E é por isso, inclusive, que o Bolsonaro está sofrendo tantas críticas por tentar intervir na Polícia Federal, né? Porque é um órgão investigativo. Você imagine se a Dilma Rousseff, naquela época, tivesse tentado intervir na Polícia Federal. Será que a gente realmente tinha um bom andamento da Lava Jato? Né? Então, assim, muitos diziam que ela estava tentando atrasar, retardar, acabar com as investigações. Mas, na realidade, se de fato ela estivesse tentando fazer isso, né, a gente teria visto ela envolvida com escândalos como hoje a gente está vendo o nosso governo ter. Então, como os nossos poderes são independentes, não. O presidente da República,
ele não tem o poder de barrar uma ação. O que passa por ele é projeto de lei. Aí os projetos de lei, sim, sofrem sanção, veto do presidente da República. Agora, as ações, né, jurídicas propostas pelo Ministério Público, não, ele não tem esse poder. Ele tem poder, né, mas que isso aí seria um crime de intervir junto aos ministros, e aí seria uma negociação política. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito caótico no país. Antes mesmo da pandemia se instalar no Brasil, a gente já estava vivendo esse momento difícil que nós estamos passando, sem saber ao certo para onde esse país vai e assustando muito, né? As medidas que a gente vê, o cheiro do autoritarismo que fica pairando sobre as nossas cabeças. Ivna, a gente está quase no finalzinho da nossa live, a gente está aqui nos últimos 10 minutinhos de conversa, e eu queria aproveitar esses 10 minutos para falar sobre os profissionais de saúde, né? Assim, existe, claro, nos profissionais de saúde, eu não estou falando só do médico, né? Eu estou entendendo o profissional de saúde, toda a rede de profissionais que trabalha no hospital, nos postos, nas UPAs, né? Que por outras profissões, além dos especialistas na parte de saúde. Essas pessoas, elas estão sendo guerreiras, né? Guerreiras, pelo menos uma grande parte delas não saiu do front, vamos dizer assim, estão lá. Estão trabalhando diuturnamente. Isso. Existe aí, a sensação que eu tenho é que há vamos dizer assim, que os direitos dessas pessoas, os direitos trabalhistas dessas pessoas, possam estar sendo violados, assim, quando elas viram esses plantões, quando elas estão colocando a vida delas em risco, a vida das famílias em risco, como é que fica, do ponto de vista legal, esse trabalhador? Na realidade, os profissionais da saúde, eles têm convenções coletivas, eles têm normatizações do trabalho completamente diferenciadas do trabalhador normal, da CLT, né, das demais categorias. A gente chama isso de categorias diferenciadas, né? Então, essas convenções, elas permitem que o trabalhador da saúde faça esses plantões mais alongados, que os trabalhadores da CLT convencionais não poderiam fazer, né? Porque a gente trabalha em regime de 8 horas diárias, 44 horas semanais. Mas me parece, né, que às vezes as convenções trabalhistas puxam mais para o lado do patrão. Não sei se eu tô certa, mas eu tenho essa suspeita. Na realidade, porque as convenções, elas partem de uma negociação entre o sindicato dos trabalhadores e o sindicato patronal. Então, é muito teórico, é muito pueril você acreditar que o poder de negociação entre esses dois sindicatos é a mesma, porque geralmente os sindicatos patronais, eles são bem mais ricos e eles têm muito mais poder de negociação. Pois é, e aí eu lembrei agora do caso que passou, inclusive, ontem no Fantástico, de uma médica que tinha virado plantão, chegou em casa esgotada, cansada, e mais uma vez estava tendo uma festa perto da casa dela, não era a primeira vez que a festa se fazia. Ela meio que perdeu a cabeça. Oi? Uma questão de saúde mental, né, dessas pessoas. Isso, e aí ela desceu, quebrou o carro, ia quebrar o carro, enfim, acabou sendo espancada por um grupo que estava lá, que inclusive eram de policiais, né? Isso a gente começa a se perceber dentro de um emaranhado difícil, né? E aí, gente, é por isso que o Coletivo Girassóis não se furta de trazer temas que aparentemente eles estão dissociados dos nossos livros doutrinários, né? Mas se a gente pensa que o esclarecimento ele é um grande consolo, que a gente aprende a partir das informações, né, que a gente precisa desenvolver o intelecto, que a gente precisa desenvolver a empatia com as questões, com o outro e, portanto, com as questões sociais que nos cercam, é por isso que a gente traz também aqui para o Coletivo Girassóis
lives com pessoas. A Ivna não é espírita, né? É advogada, é da OAB, e vem aqui falar com a gente sobre os direitos que a gente tem com relação à saúde, né? Que às vezes parece estar só no papel, né? E aí não está só no papel. E como a gente já está quase no finalzinho, né? Vendo aqui a Mary Lúcia, a Alane, Andra e outros amigos aqui, Terezinha comentando, eu queria, Ivna, que você nos deixasse uma mensagem sobre esse nosso tema, né? Que é para garantir o direito à saúde nesse período de pandemia. Assim, fica contigo as palavras finais da nossa conversa de hoje. Gente, assim, como reflexão final do nosso tema de hoje, gostaria de dizer assim que a gente está numa situação muito delicada, muito complexa, e que a gente não tem vacina, a gente não tem remédio, e em algumas datas a gente não tem leito. Então, hoje, a melhor medida que você pode tomar é a profilaxia, é você ficar em casa. Eu sei que hoje o estado do Ceará, a gente está passando por uma flexibilização do nosso isolamento social, mas que realmente a gente saia de casa se de fato for necessário, né? Porque se você puder, se você conseguir se manter nesse isolamento, isso é fundamental para a nossa saúde pública e para ajudar esse nosso sistema de saúde que está tão sofrido. Então, eu acho interessante que em 2015 o Bill Gates passou na África, na época do Ebola, e ele dizia que, graças a Deus, naquele tempo, o Ebola não era uma doença respiratória, ele passava através do contato. E, por isso, ele conseguiu se contingenciar na África. Mas o Bill Gates, em 2015, disse que se o Ebola fosse uma doença respiratória, o mundo entraria em colapso, porque o mundo não tem capacidade, o sistema de saúde do nosso mundo, ele não tem capacidade de suprir uma catástrofe como a gente está vivendo. Isso em 2015, ou seja, a gente tem pessoas aí à frente do nosso tempo, uma espécie de uma premonição, né, do que viria a acontecer. Vocês conseguem explicar isso melhor do que eu. Então, eu fico aí, essa mensagem, que a gente se cuide, que fiquemos em casa. Pois é, gente. Obrigada, Ivna. E eu queria acrescentar no que a Ivna nos falou, que nesse momento o cuidado não é só conosco, né? Veja como é interessante, a gente vive um cotidiano muito individualista. Diz, eu não pego. Eu peguei, se eu pegar, eu tenho uma boa saúde, vão ser sintomas leves. Na verdade, a prevenção hoje, para que as pessoas não peguem a Covid-19, não é apenas para o indivíduo, mas para o outro. Você usa a máscara não só por você, mas pelo outro. Porque muitos de nós podem, inclusive, ter o vírus, né, o novo coronavírus, e não ter sintomas, e tá transmitindo essa doença, né? E então, percebo como é necessário, com essa pandemia, a gente vivenciar, é uma oportunidade para a gente vivenciar a empatia com o outro, né? O cuidado com esse outro, que não é qualquer um, é muito os nossos próprios familiares, né? Mas também é aquele indivíduo que você senta do lado no ônibus, por exemplo, ou que está na fila do banco junto com você. É importante reforçar de que todos nós temos direitos à saúde, que o Sistema Único de Saúde do Brasil, com todas as suas deficiências, com todo o seu sucateamento que ele vem sofrendo ao longo de décadas, é um sistema que vem segurando a nossa situação, né? Que vem nos ajudando a não transformar essa pandemia que nós estamos vivendo em algo muito pior do que já se vive, né? Porque toda vida importa, né? Toda vida importa. Então, aqueles números das pessoas que estão morrendo, cada uma daqueles números é um indivíduo que tem história, que tem família, que tem amores, né? E precisa ser lembrado, né? E aí
Eu lembrei agora que eu falei toda vida importa, eu quero só registrar que toda vida importa de verdade. Mas nesse momento em que a gente está debatendo também outro tema extremamente absurdo, que é o racismo, que é uma violação terrível dos direitos humanos, as vidas pretas importam e muito. Vamos lembrar disso e vamos trabalhar para construir uma sociedade mais fraterna e mais justa. Obrigada, Ivna. Obrigada, gente, que nos Obrigada, assistiu e até a gente. próxima. Um Até a beijão. próxima. Tchau, tchau. É... Esperar o Elber.